Olá, mulheres que desbravam, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabel Câmara e eu estou aqui em mais um... Pode desbravar. Gente, eu vou colocar um coral aqui da próxima vez, porque eu gostei desse grito de guerra. Olha, quando vocês começarem a assistir aí, gritem com a gente. Gritem não. Sejam finas e clássicas. Pode desbravar. Gente, eu tô muito feliz. Esse ano de 2024 tem sido um ano, ou melhor, foi um ano muito desafiador, né? Um ano que me transformou, que me ensinou, que me amadureceu, que me posicionou. Enfim, 2024 foi um ano. 2024 também foi um ano que me ensinou o quanto decidir é importante. Porque, de verdade, esse foi um dos anos que eu mais tive que decidir na minha vida. E as decisões que eu tomei esse ano foram decisões que realmente mudaram o nível, a minha visão, a minha mentalidade, o meu coração, a minha vida por inteiro. Porque eu entendi que a raiz da prosperidade e do crescimento está em uma decisão. Hoje eu tenho aqui a minha convidada, a linda, maravilhosa psicóloga, tirou 10 no TCC, Laine. Oi, Isabel, oi, mulheres. Estava com saudade de vocês. Gente, Laine é uma pessoa bem assim, dinâmica, bem resoluta, né? Não, bem dinâmica, bem pra frente. Só que depois que ela cortou o cabelo, ela ficou mais. Eu não sei o que tá acontecendo com ela. E ela está aqui. Pisque Laine são vocês. Inclusive, sim, vocês podem colocar aqui nos comentários as perguntas para que a gente possa fazer perguntas nos próximos podcasts, alinhado ao que vocês pensam, ao que vocês querem. Esse aqui é um canal para servir mulheres e fazer com que essas mulheres sejam transformadas, edificadas e fortalecidas na sua caminhada. Laine, hoje eu não te dei muito tempo para você falar, não. Mas porque hoje é bem objetivo. A gente aqui já tá começando o ano, né, com tudo, já começamos com o pé direito, e aqui é papo pra fazer, porque 2025 é ano de você fazer, né? É ano de fazer, tomar atitude, decisão e ir pra frente. Então vamos embora. Meu Deus! Ai, Jamile que tá assistindo, tá? Meu Deus, quem é essa que tá sentada aí? Gente, eu quero trazer 3 tópicos aqui importantíssimos. O tema de hoje eu quero falar sobre o perigo de você não decidir. Eita! Eu quero contar uma história que aconteceu comigo na minha virada literalmente de chave, que aconteceu, não sei se você lembra, no início do ano, eu precisei tomar uma decisão. E a decisão foi o seguinte, eu precisava ir com a minha família para São Paulo, passar 11 dias lá. E nesses 11 dias eu ia emendar eram dias de curso de um curso específico, né? Inclusive, eu quero indicar para você o Método Destiny, muito bom. Era dias de mentorias, só que nós decidimos não irmos sozinhos, eu e meu marido, não. Nós levamos os nossos filhos, porque naquele momento, essa decisão, ela ia influenciar diretamente na visão sobre como nós iríamos nos posicionar no ano de 2024. E aí eu lembro que para mim foi muito difícil, porque nós nunca tínhamos nos ausentado de casa durante tanto tempo. Nós arrumamos as malas, ficamos 11 dias em São Paulo. De São Paulo fomos para o Rio, depois voltamos para São Paulo e ali tudo mudou. Na verdade, mudou depois da decisão. Eu só sabia que eu precisava decidir estar fora desse cenário, que é o cenário de trabalho, de casa, de empresa, da rotina, para que pudéssemos ir para um outro lugar e ali alinhar nossa visão quanto família, para que cada um pudesse entender o propósito do outro e como as coisas aconteceriam. Só que nessa tomada de atitude, que nós mudamos a geografia, coisas que não estavam programadas aconteceu. Sim. Primeira coisa, houve naquele momento uma expansão de mentalidade muito forte no meu filho mais novo. E nessa expansão de mentalidade, houve um convite para ele ir para fora do Brasil. Você lembra? Não tinha nada programado. É verdade. Segundo tópico, houve uma decisão de abrir uma unidade em Alphaville. Não tinha nada programado. Terceiro tópico, eu voltei com outra casa. Como assim outra casa? Primeiro, eu tinha uns móveis e lá apareceu uma grande oportunidade de mudar a minha casa, mudar o ambiente. E eu gosto disso porque o ambiente, ele fala muito sobre como a sua mentalidade, ela vai produzir
Se nós estamos em um ambiente de bagunça, obviamente... Nossa mente fica bagunçada. Nossa mente fica bagunçada. E a minha casa, no meu ver, estava bem arrumada. Só que o que Deus havia planejado para mim era uma casa maior. 10 vezes melhor. Um ambiente... Verdade, gente. Não tem nem comparação. Um ambiente 10 vezes melhor. E essa tomada de decisão me fez ver que eu precisava viver alguns ajustes e literalmente eu vivi. Sim. Só que nisso tudo, as coisas não aparecem com tanta clareza. Por exemplo, eu não sabia... Isabel, decida ficar 11 dias fora da sua geografia, que eu vou levar seu filho para fora do Brasil, que vocês vão viver uma expansão de mentalidade em um curso, que Nathalie viveu também, foi maravilhoso, que vou alinhar a sua casa física para que a sua mentalidade volte a funcionar de uma maneira muito positiva, ou melhor, funcione de uma maneira muito positiva. Não que eu não estava parada, mas a minha mentalidade chegou a um nível e eu sabia que era hora de expandir. E como líder, quem está à frente de um projeto, você que é uma mulher que está à frente de um projeto, sabe exatamente o que eu estou falando. Você é instrumento para fortalecer e dar gás a muita gente. Mas espera aí, quem é que faz isso por você? Eu sei que eu estou contribuindo com você agora e eu estou fazendo isso na sua mentalidade, eu estou te sacudindo. Mas é todos os dias, ou melhor, são todos os dias que você encontra essa porta. São todos os dias que você diz, eu vou sentar hoje, vou ver YouTube, eu vou ficar lá porque eu vou aprender. Não, tem dias que não tem força. Então, se você não provocar, não causar na sua casa, na sua sala, em você, um lugar de desafio, onde você se sinta bem, bonita, valorizada, quem vai fazer isso por você? Justamente. Dificilmente nós vamos encontrar. E justamente você não sabia que a sua decisão de passar 11 dias em São Paulo ia gerar tudo isso. Sim. Já pensou se você não tivesse tomado uma decisão dessa? Ia acontecer duas coisas, que são as duas coisas que eu trouxe aqui para pontuar para algumas mulheres. Papel e caneta na mão. Eita. Compartilhe, curta e comente aqui. Se está fazendo sentido para você, não desista desse vídeo. Esteja comigo até a jornada. Conhecimento é a chave que faz você acessar o futuro de prosperidade. E só você pode fazer isso por você. Então, vamos lá? Primeiro passo. Paralisação do propósito e estagnação pessoal. O que ia acontecer se eu não fosse? Paralisação do propósito ou estagnação pessoal. Lá, eu fui confrontada. Lá, eu fui ensinada. Lá, eu fui desafiada. Lá, eu ativei um processo de autocomparação ou de comparação, não para o lado negativo. Mas, por exemplo, se ela pode... eu também posso. Se ela foi, eu também vou. Deixa eu ver como aconteceu. Então, todas as vezes que você não decide e que você... não, peraí, não é o momento. Não, você vive 2 pontos negativos da sua caminhada, que é paralisação do seu propósito e estagnação pessoal. E aí é um perigo, né? Sim. É um perigo que você enfrenta de não decidir. E você acaba vivendo, quando você não decide, escolhe... na verdade, quando você escolhe não decidir, já é uma escolha. Sim. Mas é uma escolha de viver no automático, de viver o que o outro tem para você, de viver aquilo que o outro projeta e não, de fato, que você foi criada e preparada para viver. E aí eu já entro no segundo tópico. Você tá muito sabendo o que eu vou falar hoje. Você tá aqui no meu celular, porque o segundo tópico fala sobre... se você não decidir, se prepare, porque os outros, eles vão decidir por você. E eles vão decidir e tenha certeza que a decisão do outro, quando não está alinhada com a visão que você carrega, com aquilo que está no seu coração, ao invés dele te aproximar para o propósito, para a realização do sonho, cada vez mais vai ficar distante. Porque quem não tem agenda... vive a agenda do outro. Vive a agenda do outro. E quem não sabe decidir, vive a decisão, ou melhor, as decisões do outro. E o que você precisa para não viver as decisões do outro? Você precisa ter convicção que você foi chamada para se posicionar. A partir do momento que você decide ter um projeto, a partir do momento que você decide empreender, a partir do momento que você não aceita uma vida de miséria, de escassez, de retrocesso, de ciclos repetitivos ou de coisas que te atrasam, opa, acendeu a luzinha, eu fui chamada para prosperar, eu fui chamada para me posicionar e eu preciso ter as minhas próprias decisões.
E esse é um tópico, Laine, que mexe com toda a nossa estrutura. Com certeza, né? Porque se decidir fosse fácil. Porque se decidir... E às vezes a gente quer que seja fácil. Aí. Nós queremos que as decisões sejam decisões fáceis. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quanto maior o nível que você vai subindo, que você vai conquistando, que você vai tomando posse na vida, mais difícil se torna a decisão. Mais difíceis se tornam as decisões. E você precisa colocar o seu emocional com esse entendimento e normalidade. Porque, Laine, o que é fácil hoje? Nada. Viver a vida do outro, né? Até para não decidir é difícil. Porque para viver a vida do outro, você precisa se enquadrar os parâmetros do outro. E se condicionar ao que o outro come, ao outro veste, ao que o outro quer. Então, peraí. Se eu decidir me tornar uma mulher que desbrava, eu preciso entender que esse tópico de não decidir, ele vai fazer com que os outros decidam por mim. E se você está convicta do que eu estou falando, entendendo que você precisa aprender a ter suas próprias decisões, porque você escolheu, porque você decidiu começar um 2025 posicionada, sem procrastinação, sem ser arrastada para um mar de dúvidas e incertezas, é o momento de você entender que a decisão é fundamental para o seu processo. Inclusive, eu acabei de gravar, na semana que passou, um podcast falando sobre como decidir bem. Então, se você quer saber como decidir bem, vai lá, dá uma olhada lá. Tem o passo a passo. Tem o passo a passo e, sem dúvidas, você vai tomar a decisão correta, alinhado com seus princípios, valores e propósito. Tem um outro tópico aqui também que diz o seguinte, Laine. Não decidir está relacionado à perca de oportunidades. Eita. E o tempo, ele é irrecuperável. É verdade, viu? Escute uma coisa. Nesse momento, nesse horário, existem pessoas que estão num hospital com muito dinheiro na conta, mas elas não conseguem, Laine, comprar o tempo. Porque o tempo é a moeda mais valiosa dessa terra. Por quê? Porque ela não pode ser comprada. Porque ela não pode ser negociada. Mas, Isabel, existe esse perigo mesmo de não decidir? Existe. E, para mim, o terceiro tópico é o que eu trouxe para acender aquela luz bem forte, como farol na sua cabeça, para você despertar, se posicionar e entender o seguinte: eu estou correndo perigo quando eu não decido. Eu estou correndo perigo quando eu deixo para depois. Eu estou correndo perigo quando eu procrastino. Eu estou correndo perigo quando eu me engano e não me posiciono. Por quê? Porque tempo e oportunidade são coisas raras. As oportunidades nem sempre elas vêm a mesma oportunidade o tempo todo. Vem, não. Quando eu era criança, eu costumava ouvir que a oportunidade, ela é bem cabeluda na frente. Eu não sei se alguém já escutou essa história. E lisinha atrás. Então, quando ela vem, você tem que agarrar ela. Porque se ela passar, não tem mais como. Gente, o que eu acho mais engraçado aqui é que a gente fala da vida real. Não tem mais como. E é realmente como você falou. Quando você pega atrás, escorrega, né? Escorrega, não tem mais. Então, ou você, quando ela tá vindo, tu agarra, ou então esquece, que ela não volta mais. Pronto, você trouxe o cenário perfeito pra isso. E é exatamente dessa forma. Por isso que eu quero provocar em você, através desse nosso momento aqui, um sentimento de posse. Mas é posse de quê? Posse da sua vida. Posse da sua história, posse da sua identidade. Porque quando você entende que só você pode fazer por você, Isabel, isso é meio clichê. É verdade. Tem coisas que só você vai poder fazer por você. E o que eu estou te chamando para você fazer por você é decidir. E decidir bem. E decidir certo. E decidir alinhado. Por quê? Porque as oportunidades, quem vai sofrer o ônus ou bônus de pegá-las ou não, é você. Assim como o tempo. O tempo, ele não dá para ser compartilhado, ele não dá para ser dividido. Eu não posso tirar uma dose do meu tempo e dar para minha filha e dar para o meu filho, porque eles têm um propósito específico na Terra. E você tem um propósito específico na Terra, precisa entender que não decidir é um perigo, precisa se posicionar para que seu 2025 não seja vivido pelo aquilo que a vida quer te dar, mas pelo que você decidiu se tornar. Entender que é mais importante se tornar do que ser. É verdade. Porque quando você é e amanhã você não é.
Mas quando você se torna, independente das situações que aconteçam para que você saia daquele cenário, como você aprendeu a se tornar, você vai conseguir refazer o caminho rapidamente e tomar decisões, entendendo o perigo de não decidir. Justamente, eu lembrei até de uma conversa uma vez que a gente teve, há um tempinho atrás. Porque, assim, a gente que estuda, né? Um dos fatores mais adoecedores que tem para a terceira idade é justamente você chegar lá, aos 60, aos 70, e você ver que você viveu uma vida que não era para você viver. Sabe quando você sabe que tem um potencial de viver mais, mas por não decidir, você não vive? E aí, quando chega lá nos 60, 70, você se depara com uma vida que não era a que você queria. E aí, eu lembrei de uma conversa que a gente teve há um tempo atrás. Você me perguntou assim, você vai suportar daqui a 30, 40 anos saber que você não viveu o seu propósito? Rapaz, é forte. Você falou, a gente numa conversa, você falou isso comigo, e as pessoas não suportam, e realmente não suportam. Então, se você pode, decida hoje, porque realmente, como você falou, se você não decidir, os outros vão decidir por você. E o cemitério tá cheio de pessoas corajosas, mas que não decidiram. Elas sempre acharam que o tempo ia dar. Não, eu tenho tempo. E aí chega a terceira idade, e aí não tem mais força, não tem mais vitalidade, não tem mais oportunidade, e quer decidir fora de época, é um pouco complicado. E por que eu quero fazer esse alinhamento com você? Porque 2025 chegou. E com ele chega uma nova oportunidade. Não se engane, o ano não vira por marketing, o ano vira porque são ciclos que finalizaram e um ciclo que está começando. E se esse ciclo vai ser de paz, de prosperidade, de longevidade, de prosperidade, de avanço, de sucesso, a decisão está com você. Porque eu tenho certeza que Deus já quer fazer e Ele vai fazer. Mas decidir, entendendo o perigo da não decisão, é o que hoje você acabou de ter o conhecimento aqui no nosso momento, no Pode Desbravar. E eu quero convidar você, mulher que desbrava, a comentar aqui se realmente fez sentido esse conteúdo para você. Se você está realmente disposta a iniciar uma nova jornada. Se você está disposta a deixar para trás tudo que te prende, tudo que te desalinha, tudo aquilo que impede de você tomar a decisão que já está no seu coração, mas muitas vezes você está retardando. Eu trouxe aqui hoje pontos que vão fazer total sentido, para que você aprenda o perigo de não decidir. Compartilha esse vídeo, deixa seu like, compartilha com outras mulheres. Outras mulheres precisam estar aqui conosco e formarmos juntas esse pelotão de mulheres que desbravam para ser realmente fruto das suas decisões acertadas, alinhadas, posicionadas e direcionadas. Esse foi mais um episódio do nosso Pode Desbravar. E eu espero você no próximo episódio. Um cheiro no seu coração e um excelente 2025.